Boa noite a todos. Obrigado novamente pelo convite, estar aqui com vocês, fazendo esse estudo, uma reflexão breve sobre essa nova era, sobre essa nova oportunidade que nós estamos tendo enquanto aqui encarnados. É uma gratidão para mim de sempre voltar aqui à casa de Lumei, ela que foi um espírito que aqui dessa cidade, promoveu tanto conhecimento quando nós olhamos a obra que foi trazida através das mãos de Chico. Quando nós olhamos os livros que foram direcionados para as crianças, as orientações que ela trouxe, os trabalhos que ela realizou ali em Pedro Leopoldo, junto dos irmãos que ali estavam naquela tarefa de amor. Então é uma gratidão muito grande poder vir aqui e contribuir um pouco, trazer uma pequena parcela, um pequeno grão de areia, uma pequena gota de luz, uma pequena gota d'água, esse alimento para o espírito. E refletindo nessa jornada que nós temos, com essa nova era que nós estamos passando. Nós que habitamos, cada um de nós, uma determinada morada mental, alguns ainda estão numa era ainda que está lá no passado, por dificuldades que carregam, por sombras espessas que carregam sobre os ombros. Enquanto outros já estão vivenciando esse mundo de regeneração, mesmo diante das dores, das dificuldades, dos embates diários, mas estão vivenciando esse mundo de regeneração pela doação do amor, pela renúncia que praticam diariamente nas vivências no meio social, no meio da família. Praticarmos a renúncia, praticarmos o amor, a caridade durante as tarefas que são com horários marcados na casa espírita, ou seja, em qualquer grupo religioso a que nós tenhamos afeição. Sabemos que essa mensagem ela é transmitida, então talvez várias pessoas estão assistindo ela, estarão assistindo ela daqui a uns dias, de outros agrupamentos religiosos. É natural, é normal que nós busquemos mais informação, e nem por isso seremos convertidos. Então, quando nós paramos para analisar essa nossa jornada, se nós praticarmos, vou buscar ser um ser regenerado, mas somente aqui, nós estamos treinando, mas o jogo é lá fora. E não tenhamos dúvida, ninguém fica no banco fazendo uma reflexão comparada a um jogo de qualquer área esportiva, seja futebol, basquete, futebol, vôlei. Lá não tem aquele que fica de fora, que fica no banco aguardando a vez dele jogar. Todos nós somos o time principal. Todos nós estamos em campo ou em quadra praticando a atividade. Eu tenho o hábito do esporte, de andar de bicicleta. Gosto. Eu já fui duas vezes aqui a Serra do Elefante. E assim, quando tem uma atividade que a gente pratica, e a corrida de bike, quando as pessoas se reúnem para praticar como competição, ali você não tem aquele que fica no banco. É você contra você mesmo. E não tem como parar de pedalar. Se parar de pedalar, cai. A vida é esse movimento de bicicleta. A gente sempre é o artista principal, é sempre o jogador principal do nosso campeonato. E nós estamos nesse jogo da vida, que é um jogo que tem que ser vivido com alegria, com gratidão. E nós iremos tratar desse tema hoje, que é a nova era. Nós iremos falar um pouco dele. É um tema que está no capítulo 1 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec intitulou como Não Vim Destruir a Lei. A reflexão dessa passagem ela está em Mateus, do capítulo 5, do versículo 17 ao 18, onde Jesus, em diálogo com os fariseus, com os discípulos assistindo, ele fala: Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente. Até o último J e o último ponto. Por que Jesus traz isso? Porque havia muita dúvida. Havia uma leitura que era incoerente com aquilo que Moisés realmente quis trazer.
E nós vamos compreender isso quando nós pegamos o versículo, o item 9, 10 e 11, né? Esse aqui é o item 1, onde Kardec transcreve essa passagem. Por quê? Por estar trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, pegando primeiro por que esse texto tem esse título, e trazendo para a sociedade, olha, eu estou trazendo agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Então haveria uma dúvida, haveria uma revolta muito grande no coração de várias pessoas que carregavam ali consigo o Evangelho. E lembrando que naquela época, a maioria das pessoas não tinham acesso tão próximo do Evangelho. Muitos desses textos estavam em latim, eram ouvidos somente ali nas igrejas. O protestantismo já estava divulgando, já havia divulgado, né, com Lutero, séculos antes, mas havia ainda muita restrição para muitas pessoas. Nós temos ainda um analfabetismo grande ainda agora, imagina séculos atrás. Um século e meio atrás. Então, quando nós paramos para observar, aqui Kardec queria trazer primeiro a mesma fala de Jesus. Assim como Jesus quis lá atrás falar que a mensagem dele era de amor e complementava a mensagem do Antigo Testamento, dos textos trazidos pelos profetas, por Moisés e pelos profetas, o Espiritismo também tinha essa mesma missão. Fortalecer a mensagem de Jesus. Não tem como complementar, mas dar claridade para aquela mensagem que foi trazida. Porque a mensagem do Evangelho no Novo Testamento é muito clara. Nós temos uma dificuldade de compreendê-la porque ela traz um contexto histórico de vivências daquela época. Então Jesus ali falava para pessoas que trabalhavam na agricultura, trabalhavam com cuidado no rebanho, para mulheres que viviam ali suas vidas dentro de casa. Então, é o exemplo que ele dava nas diversas parábolas. Então, o Espiritismo vem dando luz para esses contextos. E aí, nós temos no item 9, e aí nós chegamos à nova era de instruções dos Espíritos. E aí, o item 9, o primeiro texto, é de um espírito que se intitula Um Espírito Israelita. Ele foi trazido em Munhoz em 1861. E aí, quando nós pegamos isso aqui, um espírito israelita, né, não fala qual espírito que é esse, mas nós sabemos que talvez tenha sido algum daqueles que viveram nos períodos anteriores a Jesus e talvez naquele contexto de vivência de Jesus, porque ele traz palavras que são muito claras, principalmente nasquelas relacionadas à vivência lá com o povo hebreu. Então ele traz para a gente, vou pegar alguns pontos no texto, para fazermos um comentário. Ele nos diz: os mandamentos de Deus revelados por Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-se-lhe o conteúdo, o sentido, pois colocados em prática em toda a sua pureza não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser um brilhante frontispício da obra, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho a percorrer. Então, os 10 mandamentos, a lei mosaica, são um ponto de luz. Mas por que não foram compreendidos? E aí, esse próprio Espírito vem nos dizer, falando sobre o povo hebreu. Lembrando que o povo hebreu foi aquele povo que era escravo dos egípcios. Ali nós temos aquele contexto histórico da libertação desse povo de um jugo de 400 anos, né, de um período de escravidão. São libertados e percorrem 40 anos até encontrar uma determinada terra prometida. Lembrando que naquela época, talvez esse fosse o período de vida das pessoas. Porque era uma vida que não tinha uma higiene muito aplicada, a ciência não era tão avançada como a nossa. Hoje nós estamos aí alcançando os 80, 65, uma média de vida, de 65 a 80. Nós estamos falando de décadas atrás, que era em média de 50, 60, então já estamos subindo dos 70. Por isso as reformas trabalhistas. Porque as pessoas estão vivendo mais e melhor. Então, vem nos dizer esse espírito, sua inteligência era notável sobre o ponto de vista material das artes e das ciências. Mas
era muito atrasada em moralidade e não entenderiam uma religião que fosse inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, como que lhes oferecia a religião hebraica. Então Moisés ele traz, a partir dos 10 mandamentos, várias leis para conter aquele povo que percorreu durante os 40 anos do deserto, ali havendo uma renovação de espíritos. Lembrando que a dificuldade deles eram tantas que eles saíram um único agrupamento, se dividem em 12, e desses 12 ainda se tornam inimigos, onde nós vamos ver alguns desses inimigos, os judeus e o povo da Samaria. Isso descrito nas próprias mensagens do Velho e do Novo Testamento. A dificuldade, né, dos discípulos de Jesus em entrar na Samaria, aonde Jesus ali dá a sua primeira fala para a mulher samaritana, que ele era, e que chegava a hora, aonde ele fala, vem a hora e a hora é agora, aonde não se adorará nem ali, nem acolá, nem no monte, nem no outro, mas em espírito e verdade. Então Jesus ele vem trazendo, unindo esses corações. E aí, nos diz o Espírito israelita, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e tornar-nos irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral perfeita que deve transformar a terra e fazer dela morada para espíritos moralmente superiores aos de hoje. Então, o que nós estamos vivendo agora é formando uma base firme para os espíritos que nos sucederão. Assim como aconteceu no período dos 40 anos. Espíritos que vieram sucedendo, e nós sabemos disso. Nós moramos hoje, cada um em sua casa, que talvez foi a habitação de outras pessoas, de outras vivências, e nós passaremos os nossos lares, as nossas vidas, e talvez depois de 30, 40 anos do nosso retorno à pátria espiritual, não seremos mais lembrados. Quem de nós lembra do bisavô, do tataravô? É raro. Então, o que dirá daqueles que lembrarão de nós? Então, começamos a entender que essa nova era, ela tem que brotar dentro de nós. Esse chamado de Jesus, ele vem nos clarear a caminhada para nos dar um entendimento melhor da vida. E aí, para a gente fechar nesse texto e partir para um contexto mais amplo dessa nova era, o espírito israelita vem nos dizer: o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus. Então, nós temos nas nossas mãos hoje uma alavanca que nos impulsiona. Quando nós pensamos no contexto da ferramenta alavanca, então ela serve para movimentar objetos, às vezes, muito pesados. Quando nós temos que arrastar um determinado móvel, fazer isso, a gente usa que seja um pedaço de madeira, então você faz o efeito alavanca. Então o Espiritismo é isso, ele está nos empurrando, nos fazendo erguer, talvez, de um período que nós estamos ainda parados. E aí, para a gente contextualizar, eu queria trazer uma passagem que está no Evangelho, que é a parábola das 10 virgens. Mas o que tem a ver a parábola das 10 virgens com a nova era? Eu vou ler essa parábola, ela está em Mateus 25, do versículo 1 a 13. Nós iremos trabalhar esse título da nova era em cima dela. Até porque essa fala de Jesus, que não vim destruir a lei, e esse entendimento dessa nova era, que o próprio Espírito israelita contextualiza para a gente, falando que nós estamos vivenciando agora, com essa nova era do entendimento do plano espiritual, um olhar novo que talvez nós não tivemos em vidas passadas.
Nós estamos agora observando a nossa vida como mais uma oportunidade somada a tantas outras que se passaram. E talvez agora nós estamos tendo dificuldades que nós estamos talvez repetindo. Algumas disciplinas da vida, mas que nós já sabemos como resolver. Até porque a gente dá uma parada, se questiona, volta atrás, renuncia um pouco a si próprio. Então isso já está dentro da gente germinando. Então falta alguma coisa para isso florescer e frutificar. Então o espírito israelita ele vem dizer isso. Mas o que tem a parábola das 10 virgens? Então nos traz Jesus através de Mateus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes, pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo de oliva. As prudentes, porém, levaram óleo de oliva. As prudentes, porém, levaram o óleo nas vasilhas com as suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo de oliva, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta ele disse: Amém vos digo que não vos conheço, portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Uma parábola para a nossa vivência de agora muito conturbada. Porque uma parábola que talvez estivesse insinuando ao politeísmo, né? 10 virgens aguardando um noivo. Mas quando nós pegamos, vamos tentar fazer uma viagem de 2000 anos para nós interpretarmos de uma forma histórica e depois a gente trazer, tirando o espírito da letra. Então, no contexto histórico, a questão do casamento era algo muito importante, assim como é hoje. Mas para aquela época, nós vemos Jesus iniciando a sua tarefa nas bodas de Caná. E além dessa, outra parábola que ele também traz sobre o casamento. Para o contexto dos judeus, a ideia do casamento era muito relacionada a onde Deus era o noivo e a humanidade a noiva. Então sempre houve essa necessidade da ligação. Isso é trazido também por vários profetas. Então quando nós pegamos essa parábola das 10 noivas, havia-se, assim como algumas culturas têm ainda hoje, as madrinhas da noiva. Então havia uma noiva e as 9 que estavam ao lado dela eram as madrinhas, que a apoiavam e a preparavam para aquele encontro com o noivo. E a necessidade de manter a candeia acesa, nós lembramos aí de décadas passadas, não vamos muito longe, né? Várias regiões tinham suas lâmpadas de casa com lamparina, que era um pavio umedecido no óleo, que mantinham ali a luz acesa. Então elas precisavam manter a luz para direcionar onde estava a casa. Se olharmos não muito longe, para essa época também, os contextos de casamento eram quase que uma negociação entre os pais do noivo e da noiva, ou entre o noivo e o pai da noiva. Então era necessário que elas aguardassem a vinda dele para fechar aquele processo matrimonial. E as casas eram distantes. Então tinha que aguardar e não se sabia a hora que se viria o noivo. Então, no contexto histórico, nós temos disso. Um pouco confusa a história, né? Mas se nós olharmos, não difere muito do que nós temos hoje. E aí, tirando um pouco o espírito da letra para a gente aprofundar no texto. Aqui Jesus vem dizer para a gente de 10 virgens, onde 5 eram tolas. Então ele traz dessa ideia da tolice aquela pessoa que era invigilante, uma pessoa que despreocupada, indisciplinada.
que não se prepara. Acredito que todos para virem aqui hoje se prepararam, jantaram antes, deixaram a lâmpada apagada, desligaram o gás do fogão. Então, porque ninguém quer voltar em casa e encontrar uma surpresa por ter saído distraído. Se veio de ônibus, lembrou de pegar o dinheiro, o ticket da passagem. Então ninguém sai despreparado. Aí nós já temos a prudente. As 5 prudentes eram aquelas que se prepararam, aquelas que estavam atentas, que fizeram um planejamento. Se nós olharmos para o nosso sistema solar, para a criação dos universos, o projeto de Deus em nossas vidas, existe todo um planejamento. Coisa que nós, às vezes, não nos habituamos muito a fazer, que é um plano da vida aqui, tentando recordar aquilo que nós já planejamos no lado de lá. Então, às vezes, nós vamos vivenciando, como se dizia, né, numa forma popular, sem eira nem beira. Vamos caminhando, às vezes, atropelando os processos e vendo o que vai acontecer no dia seguinte. E aí eles nos diz que dessas 5, as 5 estavam com as 10 estavam com as lâmpadas, porém 5 tinham óleo e 5 não. Em determinado momento, as 10 cochilam e descansam. Alguém avisa que o noivo estava chegando, as prudentes se preparam e acendem as luzes, as outras todas despertam e percebem que não conseguiriam acender e pedem o óleo, parecendo até uma falha, uma atitude egoísta das outras quando dizem, olha, nós não podemos dividir, vão buscar. E elas resolvem que haveria necessidade de buscar, mas quando retornam, a porta já estava fechada. Aqui nós temos a necessidade de estarmos atentos aos nossos processos na vida. O quanto nós estamos prudentes com as nossas caminhadas, enxergando que nós devemos manter a luz interior acesa. Essa lâmpada que nós carregamos é a própria vida. Mas o quanto que nós estamos prudentes para preservar esse óleo, esse azeite, que vai acender e ficar preparado para em todos os momentos da nossa jornada. Nós vamos pegar uma ajuda com o Emmanuel para facilitar o entendimento desse texto. No livro Caminho, Verdade e Vida, o último capítulo ele fala, 180, façamos nossa luz. Aqui o Emmanuel faz uma reflexão numa passagem que também está em Mateus, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, trazendo uma reflexão, né, mais à frente Jesus traz essa parábola, e aqui Jesus traz essa reflexão, esse capítulo 5, versículo 16, era no Sermão na Montanha, da importância de buscarmos uma iluminação interior, de estarmos prudentes com esse entendimento. Nesse texto, nós observamos que ele fala, ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é limitado o círculo da ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas de espaço, não teríamos a lamentar. Então ele cita da casa pequena, das angústias que nós carregamos, das escuridões, muitas das vezes, que invadem nossos caminhos. São os momentos que nós, às vezes, estamos dispersos, e como as noivas nós cochilamos, independente se estamos prudentes ou tolos. Por quê? No vasto caminho que nós seguimos, muita informação chega até o nosso coração. Essa nova era que é trazida no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, não vai ser essa nova era tecnológica que nós já vivemos, que traz tantos avanços para a área da saúde, para a área da ciência, para a área da própria tecnologia, da tecnologia espacial, para o bem-estar do ser humano. Não, nós estamos falando de uma nova era do espírito, de buscar se iluminar independente das dificuldades onde esteja. É você chegar num local onde que há uma sombra espessa e você, talvez com a sua pequena chama, reduzir aquela sombra. É você estar, como é um exemplo disso, numa situação de discussão entre pessoas e você não piorar a situação. É onde já tem um fogo, eu jogo mais gasolina. Não. Se eu não quero piorar, eu fico em silêncio.
aí você consegue concentrar para entrar em prece. Se tentar apaziguar, vai piorar ou não vai ser possível, então pelo menos você não se envolve. No livro Viagem Espírita, de 1862, é um livro do Kardec com palestras transcritas dele, nas cidades ali da Europa. Um livro infinito, vale a pena ler. Nele, em uma das palestras dele, ele fala, eu não vou lembrar qual cidade, mas assim, ele vem e relata que diante de uma dissensão entre dois grupos de pessoas ou duas pessoas, independente de quem estivesse certo ou errado, ele ficaria do lado daquele que tivesse mais caridade. Daquele que tivesse mais respeito, mais amor, mais humildade diante do outro que estivesse ali ofendendo, com fala violenta. Então, esse olhar é o olhar que nós devemos ter. É quando o Emmanuel vem trazer para a gente que ele nos diz nesse texto: em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz, sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Interessante isso porque Jesus é esse noivo que já está chegando. Ah, mas Jesus está voltando? Não, não estou trazendo essa fala. Essa presença dele no planeta Terra é contínua. Assim como ele é governador do nosso orbe, o Chico já havia dito em algumas falas dele, ele é governador de outros planetas também. Mas ele está constantemente junto de nós, reforçando essa mensagem que ele nos trouxe. E aí, o entendimento que fica para a gente é o seguinte: será que nós estamos dando abertura para essa mensagem chegar dentro de nós? Será que nós estamos nos permitindo compreender essa fala dele que vem ecoando há 2000 anos? E aí, quando o Emmanuel traz essa fala, é interessante que ele diz: olha, sem essa luz que nós devemos acender dentro de nós, é impossível encontrar o caminho da libertação. Compreender aquilo que nos prende hoje. O grilhão, a algema que nos trava hoje, que nos impede de olhar para algo maior. Qual a dor que eu carrego hoje que me gera barreira no meu caminho? Qual a mágoa que eu tenho? Qual o medo que me sufoca? Qual a tristeza que eu tenho alimentado ela constantemente? Todos os dias eu alimento aquela tristeza. Me vem uma fala feliz, uma pessoa que tenta me motivar, e eu continuo, não, mas eu preciso alimentar a minha tristeza porque ela está aqui ansiosa. Qual a raiva que eu tenho todos os dias de encontrar com determinada pessoa e o que aquela pessoa que me gera raiva quer me ensinar. Que eu alimento cólera por ela todo dia, todos os dias, e vou adoecendo, vou estragando a máquina que me foi concedida para utilizar na vida. Qual o momento que eu desapercebo de mim mesmo e deixo a euforia tomar conta? Quando eu estou bem, estou feliz, estou alegre, nada está dando errado. E aí eu entro num processo de euforia e começo a ofender, ironizar, brincar. Então nós temos que tomar um cuidado, porque essas são as barreiras que nós vamos criando e nos impedem de nos libertarmos do ser de ontem e entrar nessa nova era do hoje. E é interessante que o Emmanuel vem falar: sem essa irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. Nós impedimos que os espíritos gentis, amorosos, de luz que estão ao nosso lado, nos falem. Não porque eles nos querem falar, não, eles querem falar, mas nós não temos o nível evolutivo para ouvir o que eles têm a dizer. E nós não conseguimos nem sintonizar para ajudar o outro. Ele vem dizer: é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Então é importante carregarmos o óleo da nossa vida, o óleo da boa vontade.
ele vem dizer aqui à frente, olha, é impossível marchar valendo-se de luzes alheias. Aí nós lembramos das noivas tolas que requisitam o óleo das prudentes. Mas elas eram egoístas, as prudentes não. Porque nós vamos imaginar que o que seria esse óleo? O óleo vai ser, além dessa boa vontade, as virtudes que nós temos. Quais virtudes nós estamos trabalhando no nosso dia a dia? Não todas que nós sabemos que existem. A exemplo, podemos pegar no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou recordar o item, mas lá tem um texto, assim, é um dos textos que eu acho mais bacanas que o Kardec transcreve ali, que é o homem de bem. E é interessante que ele vem dizendo item a item do que seria o homem de bem. E a gente começa a ler e fala assim, nossa. Mas no finalzinho ele fala, olha, isso aqui, tudo que está sendo dito, não são todas as virtudes do homem de bem. Mas quem conseguir cumprir, está no caminho. Assim, é uma lista enorme, são quase 2 páginas. Mas quem conseguir cumprir, está no caminho. Então nós começamos a observar que, será que eu estou cumprindo um pouquinho da minha parcela diária, talvez do que está ali? Então é a hora que nós vai adiantar eu ser auxiliado e buscar luz com o outro, pedir virtude do outro? Não. É o caso das noivas prudentes. Não adianta eu te dar o meu óleo, que o meu óleo vai acabar, porque eu trabalhei para manter ele aqui. Mas vai lá e busque o seu. Então vem a nossa necessidade de trabalhar dentro de nós mesmos para mantermos esse volume de óleo que a gente precisa para se manter iluminado. E ele vem dizer para a gente, é possível marchar valendo-nos da luz alheia. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Aí é quando nós caminhamos na nossa vida e vamos percebendo que espíritos que nós buscamos, às vezes, nos afeiçoar, mas estão tentando andar melhor do que a gente, não que eles se afastem, mas eles são guiados para caminhos diferentes para que a gente não perturbe a jornada deles. Eles são solicitados pela própria espiritualidade para seguir a jornada deles, contribuindo com a humanidade. Talvez por sermos peso na vida deles, nós somos direcionados a aprender um pouquinho mais. Quando nós pegamos no livro Renúncia, é uma obra, um romance que é muito bacana, trazido pelo Emmanuel, é o 5º romance, que a gente tem ali há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevam e Renúncia. Todos os 5 eu aconselho a leitura antes de desencarnar, compre um pacote de lenço, porque em vários momentos seremos convocados a verter um pouco de lágrima. E no livro Renúncia, né, ali nós temos a Alcina, que é a protagonista do livro. Ela vem de um outro planeta muito mais elevado que a Terra, renunciando a si própria para ajudar espíritos que aqui estavam, que eram de afeição dela. Que ela tinha um amor enorme por eles, mas ela queria vir aqui para ajudá-los a levantar. Ajudá-los a sair das sombras. Daí renúncia. Ela renunciando a si própria, da oportunidade de evoluir mais lá para vir cá. E é interessante que no capítulo 1 vem dizer, o texto, o Emmanuel vem contar, que ela pede solicitação a Jesus para vir aqui cumprir essa missão. E eles avisam para ela, olha, você tem o risco de falhar, hein? Se falhar, você não volta. Não, eu vou assumir esse risco. E se esforce e não falha. Volta mais iluminada do que veio. Então, quantos de nós talvez teríamos o esforço de descer para ajudar quem está lá embaixo? Então, talvez nós temos mãos amigas que estão descendo para nos ajudar. Tentando, falando, olha a minha luz aqui, ó. Eu fiz isso para que eu completasse esse volume de ouro. Então, todos estávamos adormecidos, todos estamos despertando. Essa nova era nos chama para que todos estejamos despertos,
O noivo está vindo. E aí o Emmanuel vem dizer para a gente mais um pouco. Nossa necessidade básica é a da luz própria, do esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera de louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, podes fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Então, nós precisamos nos iluminar. Precisamos buscar um pouco de entendimento. Mas quais seriam alguns caminhos para a gente fazer isso? O André Luiz nos traz uma receita de bolo de 10 orientações, que está no livro Instruções Psicofônicas, que é Concentração Mental, título. É um texto de 24 de março de 1955. Então ele vem trazendo para a gente, ele fala o seguinte: muito se fala da concentração mental, nos círculos da fé, concentram-se em apelos intempestivos no Cristo. Mas é forçoso indagar de nós mesmos que recursos estamos reunindo, quais virtudes estamos buscando. Como que eu estou controlando a mim mesmo para que a máquina não me controle? A orientação que ele vem trazer para a gente aqui é para a gente começar a se enxergar como espírito encarnado. Porque muitos de nós, nos convívios diários, nós enxergamos o quê? Seres que temos um espírito. Seres encarnados que carregamos o espírito. Então eu não sou essa máquina que vocês estão vendo. Eu sou o espírito que está aqui dentro, que me conheço, que sei das minhas falhas, das minhas mazelas, das dificuldades e falhas diárias, tentando despertar, tentando corrigir, tentando frear antes de bater. Quantos de nós não estamos passando por isso? Mas se já estamos passando por isso, estamos melhores do que ontem. Que cometíamos, batíamos, errávamos e deixávamos para arrepender no leito da morte. Hoje não. Se eu já me arrependo, uma hora depois que eu cometi, já estou no caminho do jogo. Já não estou perdendo mais. E aí o André Luiz, ele vem dizer para a gente o seguinte, que ele vem oferecer alguns lembretes que consideramos de importância na garantia da nossa concentração espiritual. Por quê? Nós não estamos precisando aqui da concentração mental, sim da concentração espiritual, para que eu passe a enxergar a vida não daqui para lá, mas que eu possa me enxergar essa vida agora de lá para cá. Me enxergar como espírito que vai deixar essa carne aqui, esse corpo continuará aqui na Terra, retornarei para o plano espiritual e a minha jornada efetiva é lá. Então, se o que eu fizer aqui vai refletir lá, o que eu estou fazendo aqui agora? Aí ele traz essa receitinha. Ele vem falar para a gente o seguinte: não esqueça, fora do santuário da sua fé, o concurso respeitável que comete a você dentro dele. Não esqueça, fora do santuário da fé. Este é o santuário da fé. Então, fora daqui, não devemos esquecer a nossa atitude de nós para nós mesmos. O que eu tenho feito por mim? Fora daqui. Porque todos aqui estamos serenos, estamos sendo amparados, a espiritualidade está aplicando um passe em todos nós, estamos todos numa sintonia de concentração dos textos que estão sendo lidos, mesmo quem vai assistir depois. Então todos nós estamos nessa vibração que a gente sente-se bem. Aqueles que chegaram mal já estão se sentindo melhor, a dor de cabeça vai diminuindo, vai passando, o mal-estar vai reduzindo. Nós sairemos daqui motivados. Mas o quanto nós seguraremos isso durante a semana? Alguns perdem na primeira fechada no trânsito. Temos que tomar cuidado com isso. Outros carregarão por semanas. Então ele vem dizer, não esqueça. Esse é o primeiro lembrete. O segundo ele vem dizer, preserve seus ouvidos contra
as tubas da calúnia ou da maledicência, sabendo que você deve escutar para a construção do bem. Preserve o sentido da audição. Começou a falar mal do outro, começou uma conversa que não é apropriada, uma conversa indigna, cuidado. Porque ali começa a alimentação para algo que não é virtuoso. Ali começa a se alimentar vícios que nós carregamos, sombras milenares. O terceiro lembrete: não empreste o seu verbo a palavras indignas, a fim de que as sugestões da esfera superior lhe encontrem a boca limpa. Não empreste seu verbo a palavras indignas. Cuidado com o que nós estamos falando. Talvez eu ouço e já... Porque eu vou sujando o meu canal. Eu vou contaminando, eu vou poluindo. Quantos de nós aí entramos no rio hoje, né? No passado, a gente talvez, em outras encarnações, nós nadávamos nos rios, bebíamos as águas, porque era normal. Muitos de nós, eu acredito que uns 99%, hoje temos medo de pôr o pé na água. Sabemos que ali carregam protozoários, vírus, né? Alguns animaizinhos que podem adentrar na nossa pele e gerar alguma micose, algum problema de saúde, né? Se pisar já temos medo, quanto mais beber. Então a gente vai sujar o nosso canal, não vamos. Então por que às vezes utilizar a fala de uma forma indigna? É a mesma coisa que beber uma água do rio hoje, que a maioria das cidades se despeja os esgotos. Então se a gente não faz isso, então devemos cuidar do que sai. Cuidar do que entra e cuidar do que sai. E é o que ele fala, para a esfera superior, encontrar no momento que a gente pode ser útil, o canal limpo. É onde que a espiritualidade vai servir da gente para contribuir no auxílio daqueles que estão necessitando. No quarto lembrete, ele diz: não ceda seus olhos à fixação das faltas alheias, entendendo que você foi chamado a ver para auxiliar. Olha, ele começa falando de 4 lembretes muito importantes. Cuidar de si próprio, cuidar do sentido da audição, cuidar do sentido da fala, cuidar do sentido da visão. Porque se nós não cuidarmos desses 3 sentidos, são os 3 que talvez nos conduzem às primeiras quedas. São os círculos ali mais tranquilos que nós, às vezes, nós nos comprometemos mais. Que as guerras são formadas. E não imaginemos que só existem guerras, né, nos civis, nos países. Não. Nós travamos muitas vezes guerras dentro das próprias famílias. Por fofocas, por convívios, né, falas indignas, por comentários indevidos. E aí ele vem dizer: cumpra o seu dever cada dia, por mais desagradável ou constrangedor lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina. Então aí nós recordamos do Chico, quando Emmanuel o chama para fazer a atividade mediúnica, né, o trabalho que seria árduo para a vida dele, mas fala: olha, você vai precisar de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Mas por que ele repete as 3 vezes disciplina? Porque a primeira disciplina, primeira pergunta: você é capaz de ter disciplina? Sim, todos nós responderíamos de bate-pronto. Sim, sou capaz. Mas ele pega e insiste. A segunda é disciplina. Aí você, mas disciplina por quê? Porque eu vou ter que abdicar de muita coisa. Eu vou ter que renunciar de muita coisa. Eu vou ter momentos que eu vou ser constrangido, que eu vou ser humilhado. Então eu preciso persistir. Para isso eu preciso de disciplina. Ah, aceitou até aí? Sim. Qual que é a terceira? Disciplina. Porque depois de tudo isso, se você ainda persistir, você vai precisar se manter firme, porque as glórias também virão. Então, através dela, você não pode se envaidecer. Então, é preciso disciplina. Então, aqui, ele vem nos dizer, a educação traz essa disciplina. Quando ele fala, cumpra o seu dever cada dia, por mais desagradável ou constrangedor lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina. Às vezes, saber calar para que uma boca que está mais suja fale. Ela despeja aquilo que ela quer despejar. A sexta, aprenda a encontrar tempo para conviver com bons livros, melhorando os próprios conhecimentos.
Lembrando que hoje a tecnologia nos fornece livros na palma da mão. Talvez a tela do telefone brilha muito. Junta um dinheiro ali e você compra um Kindle, né? Que é um livro hoje que você lê como se fosse um mini tablet, um tabletzinho, e você baixa ali, sei lá, 3 mil, 5 mil, 20 mil livros. Ah, não, eu gosto do livro. Você compra na internet, você compra na Casa Espírita, você compra em várias lojas. Então, assim, se a gente chegar na espiritualidade hoje, se nós estamos aqui e falarmos, mas eu não tinha condição. Assim, calma, porque essa desculpa não valeu para essa vida, não. Na encarnação de 1940 valia, agora não vale, não. Em 2021, 22, 23, 2035, não, essa aí é tecnologia, Chico. Então, busquemos conteúdos, principalmente por hoje, esse brinquedinho aqui, carregar muita informação, carregar um contexto que nos leva a muitas distrações. Saber que a gente tem um pouco de livro aqui dentro já ajuda. Então, nós temos que nos cuidar. Não se entregue à cólera ou ao desânimo, à leviandade ou aos desejos infelizes, para que sua alma não se converta numa nota desafinada no conjunto harmonioso da oração. Tomar cuidado para que a nossa atitude não perturbe o ambiente onde nós estamos. Que a gente, quem já teve a oportunidade de ouvir boas músicas, né, todos nós gostamos, mas aquelas que realmente tocam em nosso coração, que tem poesia, que tem palavra, ou se ouviu, às vezes, uma orquestra sinfônica, que você ouve várias notas musicais ali naquela sintonia. Então, se um desafinar, a gente percebe na hora. Então, talvez nós temos que tomar cuidado para a gente não desafinar a vida alheia. Não desafinar o trabalho da espiritualidade. E aí a cólera ou o desânimo, muitas vezes, geram isso. Estão contando comigo hoje, mas por desânimo, acho que eu não vou, não. O nosso fulano, você vai fazer trabalho com ele, ou na empresa, ou em casa. Nossa, fulano me irrita tanto. Então, cuidado. E talvez a espiritualidade está confiando em você para auxiliar aquele que te irrita. Com uma boa fala, com um ouvido. A oitava, caminhe no clima do otimismo e da boa vontade para com todos. Pensamento negativo, pessimista e má vontade, temos muitos. Então nós temos que fazer a diferença. Nós temos que, como nós costumávamos dizer na empresa, virar a chave. Para essa nova era, nós temos que virar a chave. É sair desse caminho que nós estávamos acostumados, desse espírito que tentar se reconhecer. Apesar de não gostar do programa, está iniciando o Big Brother agora, eu vi na rede social alguns comentários, assim, eu não gosto do programa, no início a gente até via, mas tem quase 20 anos que esse programa existe, hoje em dia assim, eu acho, infelizmente, algo que distrai e não contribui. Respeito quem gosta. Mas a ideia do programa, se olharmos para a nossa vida, se eu pudesse me assistir, porque todos aqueles que estão ali, talvez em algum momento, possam se assistir quando saírem. Se eu pudesse me assistir hoje, eu teria orgulho ou vergonha das minhas atitudes diárias? Das coisas que eu disse, das coisas que eu falei, dos pensamentos que eu idealizei. Se eu tenho orgulho, está excelente. Mas se eu tenho vergonha, vale a pena reavaliar. Aí a nona, não dependure sua imaginação no cinzento cabide da queixa e nem mentalize o mal de ninguém. Não pendure sua imaginação no cinzento cabide da queixa. Eu costumo dizer, e sempre repito, do Ricardo Mello, o codinome que ele dá do muquerela, que é murmura, queixa, reclama e lamenta. Não sejamos muquerela. Viver murmurando, reclamando de tudo, queixando-se de tudo, queixando-se de doenças que às vezes nem temos, lamentando do calor, lamentando do frio, lamentando da chuva. Temos que tomar muito cuidado, porque nós somos o planeta Terra. Nós fazemos parte desse contexto, enquanto encarnados e desencarnados, porque aqui estamos. E se nós desejamos, almejamos evoluir aqui hoje, sejamos luz.
Então, boa vontade, otimismo, vencer essas atitudes de queixa, contribui muito para a gente olhar com mais gratidão a caminhada. E o 10º lembrete: cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros. Cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros. Renúncia. Porque no esquecimento do próprio eu, você poderá, então, concentrar as suas energias mentais na prece, de vez que, desse modo, o seu pensamento erguer-se-á a vitorioso para servir em nome de Deus. É pensar que nós estamos nessa caminhada, nessa convocação de Jesus a todos nós, né, como os trabalhadores dessa última hora, sendo solicitados a nos levantar, a estar aguardando o serviço de pé, como as noivas prudentes, a estar com a luz acesa, com o azeite dentro da lâmpada, para acender e iluminar aonde nós fomos chamados para ir. É estar preparados para, nessa última hora, mostrar para todos aqueles que nos veem, não pela nossa fala, não pelas nossas orientações, mas sim pelos nossos exemplos. Nós somos pessoas que estamos buscando evoluir, que estamos contribuindo, e que sejamos instrumentos da espiritualidade para esse processo. Lembrando, o Emmanuel ele vem dizer que, em um dos seus textos, que a palavra orienta, mas o exemplo arrasta. Então, para a gente arrastar, muitas das vezes, não será pelas nossas falas, será pelo que nós fazemos. As pessoas estão vendo o dia a dia, as nossas conversas. É um momento que ali está uma fala meio inapropriada e você não quer se envolver. Ah, não estou evitando isso, e sai. Você, de uma certa forma, levou luz para aquele ambiente, porque aquela pessoa começa a se envergonhar, porque eu não vou falar mais perto de outras pessoas, perto daquela pessoa. Eu gosto dela, mas eu sei que dessa fala ela não gosta. A gente lembrar do livro Nosso Lar, ali o próprio André Luiz, ele nos traz, né, através da sua vivência, no primeiro livro, quando o Ulisses, né, o espírito amigo que o auxilia, fala para ele: olha, tome a água da paz. Que a hora que você enche a boca d'água e só engole a água quando a vontade de falar mal do outro passar. Toma a água da paz. E aí, para a gente fechar o nosso contexto de hoje, eu trago só uma breve reflexão do livro também Instruções Psicofônicas, que é um texto do Bittencourt Sampaio, um espírito que foi de grande valia para a doutrina espírita, um trabalhador, que ele traz o seguinte: o Cristo está no leme, o título do seu texto. E aqui, a mensagem final, vou pegar só o finalzinho do texto, ele vem dizer o seguinte: compreendamos nossa missão de obreiros da luz, cooperando com o Senhor na construção do mundo novo. Compreendamos nossa missão de obreiros da luz, nessa missão desse mundo novo. Não desse mundo exterior, esse mundo interior que todos nós carregamos. Não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade. Não tem como a gente ter dúvida disso. Nós estamos vivendo um turbilhão aí de informações, de problemas, dificuldades financeiras, de pessoas que não têm uma moradia, de pessoas necessitando de ajuda básica. Ajuda básica, de um café da manhã, de um alimento básico. Crianças que são deixadas em orfanatos, idosos que são abandonados em asilos. Pessoas em situação de ruas aos montes. Sim, casos de ansiedade multiplicando todos os dias. Então, nós estamos num barco que está em muita tempestade. E aí ele fala: mas enquanto mastros tombam oscilantes, né, lembrando os barcos que carregam seus mastros, então eles estão ali balançando, oscilantes, e estalam vigas mestras aos gritos da equipagem desarvorada, ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, o Cristo está no meio. Aqui ele traz uma reflexão de um barco que fica balançando, estalando as suas madeiras, mas Jesus está segurando firme no leme. Servindo, pois, infatigavelmente, repitamos confortados e felizes.
servindo a Jesus infatigavelmente, no meio desse barco, na turbulência da tempestade, nós devemos dizer constantemente: Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo amanhã. Louvado seja o Cristo de Deus. Que a gente busque essa mensagem de Cristo dentro das nossas vidas todos os dias. Não tem como nós fugirmos dele. Ele é a luz que vai nos guiar, que vai nos fazer não nos perdermos nas sombras da jornada terrena. Então, que a gente possa confiar, por mais que esteja turbulenta a nossa vida. Não deixemos o desânimo nos balançar e fazer cair. Vamos com a prece? Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por essa noite abençoada que nos concede, por essa oportunidade de refletir sobre a sua mensagem de amor no Evangelho, essa mensagem de luz, que vem guiar os nossos corações no caminho do bem, do amor e da paz. Rogamos, Pai, que dê luz para nossas preces, esclarecimento para as nossas ignorâncias e paz para o nosso coração aflito, renovando em nosso ser a Tua mensagem, que ecoa há mais de 2000 anos em nossos corações, e agora buscamos a compreensão mais clara, mais viva dentro de nós, te pedindo que busque aqui, nesses corações, todos nós somos, a terra fértil, que irá florescer, que irá germinar, florescer, que renderá frutos, nos permitindo ser úteis a todos os irmãos com quem nos encontrarmos. Obrigado por tantas bênçãos, obrigado por estar sempre conosco, por não desanimar desses espíritos que buscam evoluir. Mestre Jesus, seja feita sempre em nós a Tua vontade. Assim seja.